Mateus, por favor. Mateus, capítulo 5, verso 4, que é a nossa reflexão. Não está aí? Então os irmãos podem abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 5, versículo 4. E o texto é muito simples, independente da versão que você tem. Ok, está aí. Deixa essa tela, ok? Nós vamos usá-la. Podemos ler na tela? Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Amém. Podem sentar. Desliga-se, por favor. Estamos refletindo no Evangelho de Mateus. E desde o capítulo 1 começamos essa exposição. O nosso objetivo é fechar no capítulo 7, naquilo que compreende o Sermão da Montanha. Se você deseja obter as mensagens anteriores, você pode procurar o irmão Oliveira, ok? As mensagens estão gravadas, não sei, talvez tenha faltado uma ou duas, mas a grande maioria está gravada. Você pode, se quiser, isso não é nenhuma propaganda pessoal. Evangelho de Mateus, capítulo 5, inicia aquilo que nós comumente chamamos e conhecemos como o Sermão da Montanha, Sermão do Monte, ou Sermão das Bem-aventuranças. Precisamos compreender aqui que o Sermão da Montanha pode ser compreendido em duas linhas de pensamento. Há aqueles que acreditam que o Sermão da Montanha foi o resultado de uma única preleção de Jesus, e há também quem acredite que o Sermão da Montanha diz respeito à síntese, ao suprassumo do ensino de Jesus aos seus discípulos e também às multidões. Seja como for, a grande verdade é que nós temos aqui aquilo que alguns têm afirmado, a carta magna dos evangelhos, a carta magna do cristianismo, a carta magna do reino de Deus. O Sermão da Montanha não nos instrui o que fazer para entrar no reino de Deus. O objetivo do Sermão da Montanha não é dizer, faça isso e você terá o céu. O Sermão da Montanha tem uma proposta diferente. Porque você está no reino do céu, porque você já é participante do reino de Deus, você precisa ter esse comportamento. É um sermão altamente teológico, mas que sinaliza para a postura ética daqueles que são participantes do reino do céu na terra, estando na terra. Aqueles que vivem sob a gerência, sob o governo, sob a liderança de Deus, como eles devem proceder. E aqui, se você aprender a ideia, a proposta do Sermão da Montanha, você perceberá que não terá necessidade nenhuma de que alguém dite o seu ritmo de vida. Se você aprender a absorver e aplicar à sua vida a proposta do Sermão da Montanha, você não precisa de tutor. Alguns segmentos religiosos, que às vezes eu acho até que na boa intenção de fazer o discipulado, pecam quando estabelece que aquele que vai discipular, o discipulador, é quase dono do outro.
O outro não faz nada se não for autorizado pelo discipulador. O indivíduo se torna refém. Isso não é cristianismo. Cristianismo propõe discipulado, acompanhamento, a partir do exemplo de vida de um, na influência que exerce sobre o outro para o bem, mas sem peso, sem carga. Porque, lamentavelmente, em todas as igrejas, em todos os segmentos, a gente percebe a presença de pessoas que aprendem errado e querem impor o pensamento errado sobre outros. Há pessoas que querem quase ser donas das outras pessoas, porque elas se acham o padrão de comportamento. E eu abro um parêntese para dizer o seguinte: tome muito cuidado quando você se relacionar com alguém que transmite na relação com você, principalmente de modo informal, que ela é o padrão e que você tem que seguir o jeito dela. Normalmente, eu tinha um professor que sempre me alertava para isso. Quando você vir uma pessoa cobrando demais algo de outro, em linhas gerais, sinaliza que essa pessoa que cobra do outro tem problema naquela área. Esteja atento a isso, porque Jesus não fez isso com os discípulos. Ele os ensinou pelo exemplo. Ele ensinou de forma contundente, como nós podemos observar nesse sermão. Mas Jesus não foi um peso na vida dos discípulos. Ele disse: vinde a mim, os que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Entende? Ele disse isso. A proposta de Jesus não era mascarar o pecado, a proposta de Jesus não era colocar panos quentes no pecado, não era colocar o pecado de alguém debaixo do tapete. Quando ele tem aquele contato com a mulher samaritana que foi flagrada em adultério, Jesus não disse para ela: não, deixa de bobagem, isso não tem problema, afinal de contas todo mundo faz. Não, ele não disse isso. Ao mesmo tempo que ele confrontou os seus algozes, ele disse para ela: vais e não peques mais. Ele sabia como tratar as pessoas. O Sermão da Montanha tem essa proposta. Nós vimos semana passada, quando observamos os versos 1 e 2 desse texto, quando diz: quando Jesus viu as multidões, subiu ao monte e, assentando-se, essa expressão, assentando-se, que mostra a posição de um mestre que se assenta para ensinar. Aqui ele toma essa postura de alguém que se assenta para ensinar. É dessa postura que vem o termo catedrático, aquele que se assenta a uma cadeira para ensinar. E o verso 2 diz que ele, abrindo a sua boca, na versão revista e corrigida, abrindo a sua boca, passou a ensinar. É uma expressão idiomática da língua hebraica, cujo sentido é mostrar que Jesus estava na posição de um mestre, apresentando um ensino bem elaborado, um ensino planejado. Ele pensou, ele preparou a aula que ele deu aos seus discípulos. Não foi como um professor. Alguma coisa aí? Não foi como um professor que chegou na igreja sem se dar conta de que ele ministraria a aula naquele dia, e então
Alguém disse: não, hoje é o seu dia, a escala hoje é sua. E aí ele disse: bem, eu vou aqui ensinar algumas besteirinhas para os meus alunos. Não, não foi isso. Ele está ensinando um ensino de alta qualidade. E agora, já aprendemos semana passada, bem-aventurados os pobres de espírito, são aqueles que se desnudam de si mesmo, são aqueles que deixam de lado o mérito pessoal, são aqueles que decidiram tirar a capa do mérito diante de Deus e se apresentar como mendigo, como quem não tem mérito, como quem está na posição de necessitado. E agora Jesus diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Na realidade, no nosso tempo, pensar esse versículo não faz muito sentido. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Porque toda a estrutura da nossa sociedade está voltada para a felicidade, para o prazer. E se nós podemos perceber isso hoje, Jesus já percebia na sua época, que o caminho do homem é em busca da autossatisfação. Importa se eu me der bem, importa o que estou sentindo, e principalmente se isso for algo positivo, e que tudo mais vá para... Alguém respondeu. Porque essa é a estrutura, mas aqui ele diz: bem-aventurados os que choram. Tudo que faz sofrer, o pensamento da sociedade é: tudo que se faz sofrer tem que ser evitado. Sofrer não é bom, a não ser que o indivíduo tenha algum desvio de personalidade, porque ninguém em sã consciência, ninguém estável emocionalmente busca o sofrimento. Não é agradável. A vida seria muito boa se fosse apenas felicidade e sorriso. Mas afinal, o que é que Jesus nos propõe com esse termo? Duas coisas precisamos ter em mente preliminarmente aqui. Primeiro, bem-aventurados, que em muitas versões traduzido como feliz. Pode ser traduzido como feliz, mas é muito mais do que isso. Bem-aventurado tem a ideia de alguém bem estruturado, de alguém equilibrado, alguém ajustado, estável em todos os níveis da vida, mesmo que ele chore. Mas não é alguém que ora está experimentando um pico tremendo de efusiva alegria e no instante seguinte vai para o mais profundo do vale da sombra da morte, nessa instabilidade. Você conhece gente assim? Não é disso que Jesus está falando. O indivíduo equilibrado é aquele que é capaz de se alegrar e sorrir nos momentos adequados e chorar sem perder o controle das emoções. Ajustado, equilibrado. Essa é a ideia. Alguém que tem e aprende a ser estável. Entenda, querido, que essa é uma questão que cada um de nós podemos aprender e desenvolver na vida. Alguns com mais facilidade do que outros, mas é possível a todos nós. Porque o Espírito Santo que nos foi dado gera em nós uma das qualidades do fruto, que é equilíbrio, moderação. Uma pessoa que pode enfrentar situações sem que perca o controle das coisas.
E a segunda ideia que precisamos entender é o significado de chorar. Aqui, Jesus está dizendo: bem-aventurados aqueles que choram por dor pungente, aqueles que choram por dor de luto, de dor que dilacera o coração. Por isso que a versão da Bíblia de Jerusalém, ao invés de traduzir bem-aventurados os que choram, traduziu bem-aventurados os aflitos, aqueles que sentem a dor aguda na alma. Bem-aventurados esses. A ideia do choro aqui é choro de desespero. Não é a melancolia da alma sensível ao pôr do sol, numa tarde chuvosa, olhando pela janela, e você encosta o rosto na janela e as lágrimas caem. Não é isso. Jesus não está falando disso. Não sei quantos dos irmãos lembram de uma música de Amado Batista, no hospital, na sala de cirurgia, pela vidraça eu via você sofrendo a sorrir. É quem? Olha aí, está vendo aqui, ó, uma fã, Odair José. Muito bem, Nide, gostei de saber do seu repertório. Brincadeira, Nide, você é a mulher de Deus. Eu não sei se você já chorou com essa música. Eu já chorei demais, Paulinho. Eu sou o filho do meio. Eu tenho um irmão mais velho do que eu, 1 ano e 1 dia. Eu tenho uma irmã 12 anos mais nova do que eu. A minha mãe teve 4 abortos no intervalo entre eu e minha irmã. E eu lembro, quando eu tinha aí 12 anos exatamente, a minha mãe foi para o hospital para poder dar à luz à minha irmã, e essa música estava nas paradas de sucesso na época. E quando eu vi aí, quando minha mãe foi para o hospital, eu me acabei ouvindo essa música. Bastava tocar no hospital, na sala dele, eu me acabava. Não gosto nem de cantar. Não gosto nem de lembrar. Não é isso que Jesus está falando. Bem-aventurados os que choram assim. Não são esses. É diferente disso. Não é a dor do poeta, mas é a dor que faz o coração pesar, que dilacera o coração. É a dor profunda, que machuca uma pessoa. Vamos compreender isso aqui. Lucas, está ligado aí, meu filho? Bem-aventurados os que choram. Pode clicar de novo, Lucas, que vai aparecer. É de quem sente a dor na alma, mas sente por uma razão. Mas que tem motivos reais. Por isso, quando eu penso na estrutura do Sermão da Montanha, eu entendo que aqui a ideia mais plausível é a ideia de que aqui é o resumo do ensino de Jesus, porque ele disse: bem-aventurados os que choram, e quem ouviu o ensino entendeu exatamente como ele ensinou, sem a possibilidade de ter uma interpretação errada, como se fosse a dor da melancolia, do abatimento ali. Já viu aquele vídeo porque a formiguinha morreu? Já viu? Quantos viram o vídeo? Eu devia ter trazido. A criancinha que chora porque o irmãozinho matou a formiguinha. E ele se acaba. Coloca no YouTube que você vai ver. O choro pela formiguinha. Bem-aventurados os que choram. Choram pelo quê? Primeiro, Lucas. Bem-aventurados os que choram a sua própria dor. Nós vivemos uma época, queridos, e principalmente vivemos isso, não só na estrutura social, que mostra que fraco é o que chora, e que homem não pode chorar,
Nós crescemos assim e temos muitas vezes dificuldade com isso. É o Evangelho quem nos faz pensar diferente. E quando você vê o homem chorando sem a compreensão do Evangelho, tem alguma coisa errada. Mas bem-aventurados os que choram. Agora, o homem tem jeito de chorar. O homem não chora assim. O homem chora diferente. O homem, quando chora, é assim. O homem chora como leão. Você vê o cara chorar assim, tem coisa errada. Não é assim, amado? Bem-aventurados aqueles que choram a sua própria dor. No cenário evangélico, queridos, há uma tendência de se confundir fé com estoicismo. Transformaram a ideia de que homem que é homem não chora, substituíram com a ideia estoica. É que aquele que vive pela fé, esse não se abate, esse não chora. Isso é uma ideia errada. O estoicismo preconiza a indiferença à dor e ao sofrimento. Um dos filósofos estoicos mais conhecido no mundo foi Zenon. Conhece a história de Zenon? Zenon foi tomado como escravo. E o seu senhor, certa vez, pegou Zenon pelo braço, torceu o braço de Zenon para trás, torceu até quebrar. E Zenon não esboçou nenhuma expressão de dor. E ao final, Zenon, com o braço quebrado, disse: o meu senhor quebrou o meu braço, não poderei servir bem ao meu senhor. Jesus não está falando disso. Isso não é fé. Gente que se esconde atrás dessas coisas para dizer que o crente que é crente não chora, tenta transmitir a ideia de que é possível ser um super crente. Viver no mundo dos super-heróis da fé, não existe isso. Quando tratei sobre Hebreus capítulo 11 aqui, fiz questão de pontuar e desconstruir uma ideia de que aquela galeria que fala daqueles homens é a galeria dos heróis da fé. Não é, é a galeria dos homens que andaram pela fé. Porque se você quer perceber o que é duas coisas que são evidentes no texto de Hebreus 11, primeiro é a humanidade deles e segundo, a graça de Deus sobre eles, que só superaram os maus tratos por causa da graça de Deus. Então Jesus aqui está ensinando ao seu público que bem-aventurados os que choram. Porque algumas pessoas querem mascarar isso em nome da fé. O indivíduo está apanhando, está sofrendo, mas ele tem que dizer que está tudo bem. Não está tudo bem nada. Em momento algum, Deus deseja que sejamos estoicos, como Zenon. Em momento algum, Deus deseja que sejamos insensatos ou insensíveis, apanhando, sofrendo, mas dizendo: eu sou um vencedor, eu tomo posse da vitória, eu declaro a vitória, eu reivindico a vitória, e vivendo como derrotado por dentro. Deus não te chamou para isso. Muitas pessoas têm sido influenciadas por pregadores infiéis à palavra de Deus. Mas se tiverem um mínimo de lucidez, vão descobrir que entre a experiência e o que estão lhes ensinando há uma distância muito grande, porque cada um de nós aqui sofremos. Agora há pouco, enquanto nós louvávamos a Deus, eu vi um irmão aqui que estava se acabando de chorar. Eu não sei, porque eu não tenho a capacidade de ler a mente dele. Mas certamente sofrendo por causa da perda da sua mãe.
Não há nenhum mal nisso. Ninguém pode ignorar isso. Tempo atrás eu estive num velório e alguém que estava ali, que havia perdido o parente ali, entrou num rompante daquele de dor, e chegou alguém junto para abafar e dizer: para com isso. E a pessoa engoliu o choro ali. Quando eu percebi, eu digo: chore. Chore. Não faça isso não. Não engula o que está doendo, porque Jesus disse: bem-aventurados os que choram. E aqui choro é virtude. Jesus está falando de virtudes. Nós não fomos chamados a imitar Zenon, nós fomos chamados a imitar Jesus, e Jesus chorou. Jesus chorou quando chegou lá onde Lázaro vivia. Ele chorou pela morte daquele que o amava. Queridos, o exemplo de Jó. Se você observar o livro de Jó, você vai ver um homem que chora a sua dor. Em Jó capítulo 16, verso 6, Jó, ele diz, há um momento que ele diz: qual é a minha vantagem? Se eu me calo, a dor aumenta. Se eu choro, não me alivia. Mas ele chorou. Então eu e você somos aqui ensinados por Jesus que estável, equilibrado, ajustado emocionalmente são aqueles que são capazes de derramar lágrima por razões justas. São aqueles que choram, a exemplo de Jó, que abriu seu coração diante de Deus. Se eu tenho dor, eu tenho dor. Se eu estou aflito, eu estou aflito. Se alguma coisa aflige a minha alma, alguma coisa está de fato afligindo a minha alma. E muitas vezes o caminho é o caminho do choro mesmo. Agora aqui não é o choro de quem está chorando porque procurou isso. Mas é alguém que se tornou, que está experimentando na vida aquilo sobre o que ele não tem controle, e por isso ele chora. Bem-aventurados são esses. Bem-aventurados os que choram a sua dor e diz: Senhor, eu estou sofrendo, eu tenho um problema, e se derrama diante de Deus. Aprenda isso. Segundo lugar, bem-aventurados os que choram a dor do seu pecado. Não é simplesmente olhar para si mesmo e se sentir injustiçado e chorar por isso, pela injustiça que vem. Não é simplesmente chorar pelas consequências e tragédias que muitas vezes nos alcançam. Mas bem-aventurados aqueles que choram a dor do seu próprio pecado. Nós temos um exemplo clássico, é o exemplo de Davi. Você vai ler o Salmo 32 e o Salmo 51 e você vai perceber um homem cujo coração era segundo Deus e tão sensível e alinhado com o coração de Deus, que esse homem foi capaz de chorar a dor do pecado que ele cometeu. Salmo 32, versos de 1 a 3. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há engano. Enquanto me calei, meus ossos se consumiam de tanto gemer o dia todo, porque a tua mão pesava sobre mim de noite e de dia. Meu vigor se secou
como no calor da seca. Confessei-te o meu pecado, não encobri a minha culpa. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu me perdoaste a culpa do meu pecado. Amém. Aqui ele diz no verso 3, que enquanto ele calou, enquanto ele guardou, enquanto ele segredou o pecado cometido, a dor estava sinalizando a culpa, e ele diz que os meus ossos se consumiam de tanto gemido de dor causada pelo pecado. Se você observa o Salmo 51, você vai ver esse homem também expressar a mesma ideia, que também é um salmo de arrependimento. Versos 1 a 4: ó Deus, compadece-te de mim segundo o teu amor, apaga as minhas transgressões por tuas grandes misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois reconheço minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti e contra ti somente, e fiz o que era mal diante dos teus olhos. Por isso tua sentença é justa e o teu julgamento é puro. Ele estava sofrendo e ele se derrama diante de Deus por causa da dor do seu pecado. Queridos, nós somos capazes de chorar a perda de 10 reais, mas não somos sensíveis para chorar a dor do nosso pecado. O que Jesus quer ensinar aqui é: bem-aventurados, equilibrados, são aqueles que choram por motivos justos e que nos colocam no rumo da vontade de Deus. Bem-aventurados os que choram a sua própria dor quando ela vem, bem-aventurados os que choram a dor do seu próprio pecado, porque sabem que adoram um Deus que é santo. Aqui não é uma chamada à perfeição. Eu e você não seremos perfeitos enquanto nesse corpo. Mas o que não podemos é tentar achar que aquilo que afronta a santidade é coisa de só menos importância. E eu peco. E eu quero ter sempre diante de mim a consciência devida diante de Deus. Porque Jesus nos chamou a isso. Ainda que eu peque, eu não posso deixar de falar sobre isso. Aqui não é uma chamada à perfeição. Aqui é uma chamada à obediência, a andar na vontade de Deus. Bem-aventurados os que não se conformam com o seu pecado, os que não se conformam com as suas quedas, com as suas imperfeições e com os seus erros, e são capazes de chorar por isso. Terceiro, bem-aventurados os que choram a dor do pecado alheio. Essas três possibilidades, chorar pela sua própria dor, chorar pela dor do seu pecado e chorar pela dor do pecado alheio, tem respaldo nas Escrituras. E Jesus sabia por que estava ensinando isso ao seu povo. Há aqueles que se assentaram ali para ouvir esse ensino poderoso, confrontador, mas que nos alinha a estarmos e andarmos na presença de Deus. Jesus chorou quando esteve no sepultamento de Lázaro, mas Jesus chorou também quando olhou para Jerusalém e viu a incredulidade e a dureza do coração do povo que ali vivia, daqueles para quem ele veio. João diz que ele veio para os que eram seus, mas os seus
não o receberam por causa da dureza dos seus corações. E ele olha para Jerusalém e ele chora pelo pecado de Jerusalém. Está registrado em Lucas 19. Meus irmãos amados, a situação de dureza de um parente, a situação de dureza de um filho, de alguém que não conhece a Deus, deve gerar em nós inquietação e comoção. Quarta-feira foi mencionado que no país na nossa circunvizinhança, constantemente, pessoas sendo fuziladas. Essa semana mataram um aqui na feirinha. Essa semana. O que a gente sente com isso? O que a gente sente com isso? Você sabe quando é que nós vamos sentir? É quando um filho, um parente próximo, estiver envolvido com o tráfico. E aí, o dono da boca jurar de morte. Aí nós nos inquietamos. Jesus chorou por uma nação incrédula. Vários homens de Deus na história foram sensíveis para chorar pela dureza do coração do povo. Você lê o livro de Esdras, capítulo 9 e 10, você vai ver um homem que volta do exílio e encontra os seus descendentes que experimentaram o juízo de Deus ainda andando na incredulidade, e aquele homem vai chorar, ele vai confessar o pecado do seu povo e ele vai chorar diante de Deus. Por que é que o nosso coração não se condói com gente perdida na idolatria? Por que é que nós não choramos por uma nação que confia em espíritos imundos, em pombagiras e exus? Por que é que nós estamos nos tornando insensíveis a essas coisas? Hudson Taylor, missionário americano na China, chorou por causa dos habitantes da China. David Livingstone, missionário inglês, que trabalhou no coração da África, chorou por centenas de africanos que morreram sem conhecer Jesus. Muitos homens, a exemplo de Paul Fleming, que conheceu povos tribais e chorou pela incredulidade de nações que viviam distante de Deus. E há aqueles que um dia choraram pelo meu pecado e pelo seu pecado, pela minha dureza e pela sua dureza. Jesus está dizendo: bem-aventurados os que choram, porque Ele foi capaz de chorar por gente que vivia na incredulidade. Você já chorou pelo seu pai que não conhece a Cristo?
e poder saber que se ele partir sem Cristo hoje, não tem nada que o livre do inferno. Não tem nada. Alguém me falou de uma pessoa que já frequentou aqui a igreja e está fazendo sucesso aí na área da música, e já veio aqui, já participou e já orou com alguém aqui, e disse: pastor, é uma pessoa boa. Eu disse: mas entre essa bondade de ter vindo aqui, de ter orado aqui, de ter cantado o cântico na hora do louvor e continuar na mesma, entre uma pessoa dessa que tem algum conhecimento e outro que vive na ignorância, o resultado é o mesmo. Se morrer sem Cristo, às vezes a gente não quer falar sobre isso, a gente acha que é uma mensagem pesada, mas se morrer sem Cristo, amados, é inferno. Você sabe a situação de um filho sem Cristo e partindo para a eternidade sem Cristo? De um marido sem Cristo, de uma esposa sem Cristo, de uma pessoa sem Cristo. Pode ter sido bom como for, a salvação está em Jesus unicamente. Ele precisa conhecer Jesus. Então, se você conhece alguém que precisa de Jesus, anote o nome dessa pessoa no cartãozinho, coloque aqui. Vamos estar orando essa semana. Não estamos prometendo que Deus vai converter ninguém, mas vamos interceder por isso. Agora, eu queria fazer um outro compromisso com você. É que no próximo domingo você convidasse pelo menos um ou dois desses por quem você quer que oremos. É que durante essa semana você se comprometa a falar alguma coisa de Jesus para ele. Porque senão a gente vive a incoerência, a gente quer pedir para os outros orarem, mas a gente não faz nada. Anote o nome dessas pessoas, coloque aqui. Vamos estar orando essa semana, mas você vai assumir o compromisso de fazer contato com essa pessoa e de convidá-lo para vir para cá, ouvir a palavra de Deus, porque a salvação pertence a Deus. E se você, porventura, visita essa igreja, se você tem parente, amigo aqui e não entregou a vida a Jesus, não desperdice sua vida. Você corre risco. Você corre risco. Se você partir daqui sem confessar Jesus como seu Salvador, não tem escapatória. Bem-aventurados os que choram. Bem-aventurados os que choram. E o versículo termina assim: pois serão consolados. Observe que o texto não diz: bem-aventurados os que choram, porque eles se consolarão. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. A ideia é: aquele que chora se tornará passivo de uma ação de fora. Aquele que tem a consciência e sente dor pungente no coração, que o faz chorar e colocar a sua dor diante de Deus e aquilo que incomoda diante de Deus, esses serão alvo da ação soberana e graciosa daquele que consola. Eles serão consolados por Deus. Alguém os consolará. Jesus disse que aos seus discípulos que iria subir aos céus, mas não os deixariam órfãos, mas dariam para ele outro consolador, o Espírito da verdade, que estará em vós e habitará em vós. Ele os consolará e vos conduzirá a toda a verdade. Bem-aventurados os que choram, porque quando choram,
por motivos justos e reais. O Espírito Santo ministra graça e consola todos esses.